E duas saídas do Inter podem acontecer na janela de transferências. Uma para agora e uma que o Inter já sabe que pode acontecer na metade da temporada. Quero te falar sobre Ivan e sobre Agustin Rogel. Outra situação que eu tenho para te falar também é sobre Alessandro Barcelos, mas o principal, né? A direção do Inter que se movimentou em duas situações, se não, nem a federação e nem o TJD teriam pensado sobre isso. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Porque sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado. E eu quero começar aqui realmente falando, chegando na quinta-feira, o Inter hoje vai para a antepenúltima atividade no CT Parque Gigante. O time já está mais ou menos que resolvido. A gente tem duas dúvidas ainda, que é a questão do Borré e a questão do Wesley. Mas são duas questões que a gente tem para tratar lá por sexta, no caso amanhã, ou por sábado. O que eu quero começar aqui falando com vocês é sobre uma movimentação da direção do Internacional. A primeira é que se o Inter não pedisse, isso não aconteceria. Tá certo que é algo que a federação até preveu e já tinha falado que isso aconteceria caso acontecesse um pedido, mas ainda assim, pensando para essas finais, tinha que acontecer esse pedido, que é a questão do áudio do VAR. Porque a gente sabe que o Inter venceu o jogo por 2-0, o Inter jogou muita bola, todo torcedor colorado ficou feliz. E essa vitória do Inter, a boa atuação, né, daqui a pouco a gente pode inclusive colocar, né, o provável já título do Inter no Campeonato Gaúcho, mas teve uma situação que alguns colorados perceberam e outros talvez até tenham esquecido, que foi o pênalti sonegado em cima do Vitinho, né? No primeiro tempo, o Thiago Volpe ele faz um pênalti no Vitinho e o juiz acaba dando impedimento. Ele apita antes, não tinha como o VAR chamar. Mas isso ainda assim era uma colocação de ser mostrado áudio, porque houve um erro claríssimo ali da arbitragem por parte do Ramon Abate, né, que era o árbitro da partida e foi quem acabou errando desta maneira. Quem sabe pode ser inclusive um erro crucial, porque o Inter poderia, né, e aí a gente colocar no se o Inter fizesse esse primeiro gol, seria fazer os outros dois, mas ainda assim seria um lance de pênalti para o Inter. Fora o outro lance, né? A checagem daquele outro pênalti é esse já um pouco mais contestado, porque esse é um pouco interpretativo, aquele outro não tem discussão, e esse seria um pouco mais interpretativo, que foi o pênalti também no Vitinho, né? Onde ele sai driblando pelo lado esquerdo, e ele toma um carrinho do João Pedro, se eu não me engano, e também o VAR checa e não chama o Ramon Abate para a beira do campo. Esse a gente sabe que é um lance um pouco mais que tem discussão. Agora o primeiro não, né? Um lance que não tinha a menor discussão, a gente sabia que tinha que ser pênalti ali e foi um pênalti não marcado para o Internacional, que poderia inclusive ter aumentado o placar, poderia hoje a gente estar até numa situação mais confortável do que a gente já está. A grande questão nesse momento é que o Inter pediu para a Federação Gaúcha os áudios do VAR de todo o Grenal. E a Federação disse que ia publicar por meio de seu site, mas isso só aconteceu por causa do pedido do Inter. Outra situação, né, que o Inter ficou muito indignado, situação do Gustavo Quinteiros, né, junto ao TJD, todo mundo já sabe dessa situação, o Inter inclusive colocou nota oficial, tu também já sabe, e foi uma movimentação que o Inter fez e acabou fazendo no bastidor, inclusive quando acontecer este julgamento, o Inter nem vai ter nenhuma pessoa física de maneira presencial, somente a defesa do Inter vai ser feita por escrito, até que as pessoas que estão julgando o Inter não tenho nenhum tipo de ligação com o Grêmio, porque para quem não sabe, né, hoje no TJD, o presidente e o vice-presidente tem hoje e são conselheiros do Grêmio, né, e isso já foi falado pelo Supremo Tribunal Desportivo, né, o STJD, que existe uma recomendação dentro do Código de Direito deles, né, para os outros tribunais regionais, para que não tenham, na hora do julgamento, realmente a pessoa que vai fazer o julgamento qualquer tipo de filiação aos times que estão sendo julgados, ou seja, não tem nenhuma filiação Inter e nem ao Grêmio. Nesse caso acontece, porque temos conselheiros do Grêmio.
Assim como já tivemos conselheiros do Inter. Mas o Inter publicou essa nota e fez esse tipo de movimentação que foi bem importante. Outra situação que eu quero te falar é sobre janela de transferências. E eu quero te atualizar com 3 informações. A primeira é essa muito óbvia, tá? Que vai ser uma saída que vai acontecer já confirmada na metade do ano. E até por isso o Inter está atrás de um lateral direito nessa janela. Que é a situação de Nathan Santos, lateral direito, que pertence ao Santos. E é um jogador que não deu certo. Hoje é reserva do Bragantino, já chegou a treinar em separado, inclusive no começo da temporada. Depois, com a lesão do Bruno Gomes, voltou a treinar com os demais jogadores. Mas esse é um atleta que não fica no Inter e voltará ao Santos na metade da temporada. Mas não é só este o jogador. O Inter também tem mais uma saída, e essa é uma saída que o Inter ainda estuda para saber se vai tentar a renovação ou não. Augustin Rogel. Ele pertence à equipe do Hertha Berlim, que é uma equipe do futebol alemão. E ele tem um passe fixado de 1,5 milhão de euros, caso o Inter quisesse comprar o Rogel. Só que hoje o Rogel, ele se tornou a quinta, quem sabe sexta opção do Inter, porque tem o Vitão e o Vitor Gabriel, que são os dois titulares. O Juninho chegou agora e a gente sabe que ele vai ser uma peça central. O Gabriel Mercado já está voltando, por isso o Campeonato Brasileiro já está à disposição, só eu citei 4. Cleiton Sampaio seria o quinto nome, e ainda tem o Kaique Rocha, né? E aí a gente pode colocar que o Rogel pode estar na frente do Cleiton ou do Kaique Rocha, ou dos dois, aí pode ser até a quinta opção. Mas beleza, o Inter hoje não precisa de um zagueiro para compor elenco como o Rogel. Faria sentido o Inter liberar esse jogador, e faz menos sentido ainda o Inter pagar 1,5 milhão de euros. Né? Tu paga 1,5 milhão de euros num titular, não num reserva, ainda mais agora um quinto, sexto reserva. Então é um jogador que se o Inter pensa em que ele possa ser liberado. O que o Inter pode tentar, e é uma articulação que talvez seja feita, é um reempréstimo, né, por parte do Hertha Berlim. É um empréstimo de mais 6 meses ou um empréstimo de mais 1 ano. Mas essa é a tendência que não aconteça por parte da equipe alemã. E aí o outro jogador, e aí pensando para essa janela de transferências, é o goleiro Ivan. O goleiro Ivan é um jogador que não recebeu oportunidades nessa temporada. Inclusive ele esperava receber alguma oportunidade no Campeonato Gaúcho. É um jogador que voltou de lesão recentemente, a gente sabe que teve uma lesão muito grave no joelho. Só que como o Inter tem o Rocher, que está de volta, e como o Inter tem o Antony, hoje o Ivan ele é um terceiro goleiro do Inter. E sem estimativa de ser titular, e sem estimativa de ser segundo goleiro. Né? Somente em datas FIFAs. Né? Quando não tiver o Rocher à disposição, o Antony vai ser titular, e aí o Ivan vira uma peça de banco. Mas ainda assim a gente sabe que o bom goleiro é muito pouco. E ele vem recebendo algumas sondagens importantes, e o Inter pode acabar emprestando esse atleta. Primeiro, para ganhar uma certa rodagem, para ganhar um pouco mais de experiência. Se ele jogar bem, o Inter acaba vendendo. Mas é um goleiro que está sem espaço, ele quer ter espaço. É um goleiro com muita qualidade também. O Inter está muito bem servido nessa função. Mas é um jogador que pode acabar saindo já nesta janela de transferências, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!